Os asteroides voando por aí às vezes são como um jogo feroz de queimada em que você nunca sabe quando algum deles pode ir em sua direção. Portanto, é possível apenas rastrear a situação e esperar pelo melhor. Para descobrir o risco, cientistas de diferentes organizações precisam estudar as posições e as trajetórias dessas rochas que se aproximam do nosso planeta, especialmente aquelas com pelo menos 1 quilômetro de largura. E a boa notícia é que nenhuma provavelmente nos atingirá pelo menos nos próximos 1000 anos. Ufa! Para nos dar uma ideia de seu poder, os cientistas fizeram um experimento para simular o impacto de um asteroide tão gigantesco. A energia liberada pela colisão seria de impressionantes 100.000 megatons. Seria como detonar 15.000 toneladas de dinamite. Além disso, se um asteroide tão grande nos atingisse, a Terra esfriaria significativamente por causa de todos os detritos que entrariam na atmosfera e bloqueariam a luz solar. Nesse caso, as plantas não conseguiriam obter seu combustível e, portanto, todos estaríamos em apuros, tanto os seres humanos quanto os animais. Felizmente, esses impactos são bastante raros. Quanto maior o asteroide, mais tempo ele leva para colidir com a Terra. Por exemplo, estima-se que os que tenham diâmetros de pelo menos 1 quilômetro atinjam nosso planeta uma vez a cada 700.000 anos. E se estivermos falando dos maiores, com cerca de 5 quilômetros de largura, bem, a previsão é de que se choquem apenas uma vez a cada 30 milhões de anos. Muito bem. Mas espere, não fique muito relaxado ainda. Os astrônomos se concentram nos realmente grandes, porque esses são os que podem condenar nosso planeta se nos atingirem. Sim, você acertou, tipo dos dinossauros. Mesmo que um deles não nos apague completamente, o dano ainda seria enorme. Portanto, ainda há alguns vagando por aí e precisamos ficar de olho para ver como podem evoluir com o tempo. Os cientistas têm um modelo de rastreamento em que se concentram nas partes da trajetória de um asteroide que se aproxima da Terra para verificar se a rocha espacial representa um risco para nós. E parece que pode haver um deles, o 7482, 1994 PC1, com 1.100 metros de diâmetro, que pode representar algum risco. Ele deve se aproximar de nosso planeta nos próximos 1000 anos. E quando digo risco, significa que há uma chance de 0,0151% de chegar a uma distância Terra-Lua. Ele já passou por nós em 2022, mas tivemos sorte porque estava longe o suficiente, 1.900.000 quilômetros. Eu diria que podemos relaxar quando se trata de cenários de asteroides, por enquanto. A colisão de um deles com a Terra seria algo novo para a humanidade, mas não para o próprio planeta. Como eu disse, não houve muitos desses grandes, mas ainda assim eles tiveram enormes consequências. O primeiro que vem à mente da maioria das pessoas é obviamente o dos dinossauros, tão grande quanto uma montanha, que atingiu nosso mundo há cerca de 66 milhões de anos, perto da península de Yucatán, no México. Foi um caos. Tempestades de fogo globais e tsunamis estavam por toda parte. A poeira estava bloqueando o sol e a rocha vaporizada liberou enxofre, o que levou à chuva ácida e à acidificação dos oceanos. Mas houve um cara ainda maior que veio antes desse. Há cerca de 2 bilhões de anos, um asteroide gigantesco colidiu com o nosso planeta e deixou uma enorme cratera na África do Sul, a que conhecemos hoje como Vredefort. E parece que esse carinha pode ter sido ainda maior do que pensávamos originalmente, 2 vezes mais largo do que a rocha espacial que apagou os dinossauros. A Vredefort é confirmada como a maior cratera visível na Terra, com um diâmetro de cerca de 160 quilômetros. No entanto, ela costumava ser ainda maior quando se formou, talvez até com 250 a 280 quilômetros de diâmetro. É difícil descobrir seu tamanho real, porque vem sofrendo erosão nos últimos 2 bilhões de anos. Pense nisso como se estivesse cortando camadas da borda de uma tigela. O diâmetro fica menor a cada fatia. Quando o asteroide de 12 quilômetros de largura que exterminou os dinossauros atingiu a Terra há cerca de 66 milhões de anos, causou uma destruição maciça. Incêndios florestais, chuva ácida, tsunamis e tanta cinza e poeira que alterou o clima da Terra. Isso tudo fez com que cerca de 75% da vida por aqui fosse extinta. Já o que criou a cratera Vredefort não era apenas maior, mas também viajou a uma velocidade maior, o que significa que as consequências podem ter sido ainda piores. Mas esse fato ocorreu há muito tempo e os seres vivos eram diferentes naquela época. Talvez fossem algumas bactérias que nem perceberam que algo incomum estava acontecendo. A Terra não é a única. Muitos impactos também ocorreram em nosso sistema solar. Por exemplo, em nossa vizinhança próxima. Sim, indo para Mercúrio e sua enorme cratera chamada Bacia Caloris.
Ela mede cerca de 1.500 quilômetros de diâmetro, o que é mais do que o estado do Texas. Há um anel de montanhas imponentes ao redor dela, o que a torna ainda mais impressionante. É possível ver cores diferentes na imagem em mosaico da bacia. Elas nos dizem mais sobre a geologia do local. As partes alaranjadas representam a lava que inundou a bacia. Esses fluxos cobriram a superfície original e adicionaram a tonalidade laranja específica. E depois que a lava inundou a bacia em Mercúrio, crateras menores se formaram no topo da superfície. Elas escavaram o solo e revelaram o material escondido. Parte dele é de cor azul e pode ser uma pista sobre como era o piso original antes de ser coberto pela lava. Vênus, o planeta mais quente do nosso sistema solar, tem uma atmosfera espessa que vem com um sistema de defesa muito bom contra rochas espaciais. Ela é tão densa que queima a maioria dos meteoros antes mesmo que atinjam sua superfície. Como resultado, você não verá tantas crateras visíveis em Vênus quanto em outros planetas rochosos do nosso sistema solar. Mas Vênus ainda tem algumas cicatrizes que podem nos contar sobre alguns impactos sérios que aconteceram lá, e uma das maiores que conhecemos é a cratera Meade. Ela é enorme, com cerca de 270 quilômetros de diâmetro. O solo interno é relativamente plano e um pouco mais brilhante do que seus arredores. É possível que o buraco tenha sido preenchido com uma mistura de rocha derretida após o choque, e talvez até com lava da atividade vulcânica em Vênus. Quer ter uma ideia de como seria a Terra sem sua camada protetora chamada atmosfera? Basta dar uma olhada na Lua, cuja superfície está repleta de crateras de impacto. A Tycho é uma das que são possíveis de notar facilmente. Quando você olha para a lua cheia, pode identificá-la como um círculo distinto com raios brilhantes que se irradiam ligeiramente para fora do centro, no lado inferior esquerdo. Essa cratera, de 85 quilômetros de largura, tem um belo pico central no meio, encimado por uma rocha intrigante, com um tamanho impressionante. Ela ocuparia cerca de metade de um quarteirão típico de uma cidade aqui na Terra. Quando falamos de crateras, definitivamente não podemos deixar de lado Marte. O planeta vermelho tem uma atmosfera muito mais fina do que a da Terra. Quando as naves espaciais se aproximam de lá, elas contam com a atmosfera para desacelerá-las. Mas essa ainda não é espessa o suficiente para proteger completamente Marte de todas as rochas espaciais que estão chegando o tempo todo. De julho a setembro de 2018, uma mancha escura apareceu no polo sul do planeta. Ela consiste em 2 padrões distintos. Uma teoria diz que o de explosão maior, de cor mais clara, pode ser o resultado de uma onda de choque de impacto que raspou a superfície de gelo e gerou ventos que se espalharam. O padrão de explosão interno, de cor mais escura, ocorreu porque o objeto impactante conseguiu penetrar na fina camada de gelo. Ao atingir a superfície, lançou areia escura e detritos em todas as direções. Se um asteroide como o Apophis atingir a Terra, seremos destruídos. Terremotos e tsunamis inundarão tudo. O Apophis é um corpo celeste de 1 bilhão de anos que está no Sistema Solar desde o seu início. Você deve estar pensando, qual é a probabilidade de essa pedra espacial gigante colidir com o nosso planeta em 2029? Bem, vamos descobrir, certo? O Apophis é um asteroide grande e ruim descoberto em 2004 pelo Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona. Desde então, ele tem ostentado orgulhosamente o título de um dos asteroides mais perigosos já localizados. Ele tem cerca de 335 metros de largura. Isso é um pouco maior que o Empire State Building e a Torre Eiffel. Por ser tão assustador, foi batizado de Apophis, como a criatura imortal egípcia que era considerada a portadora da eterna escuridão e destruição para a Terra. Em 2021, os pesquisadores tiveram uma oportunidade única na vida de estudar essa rocha flutuante quando ela passou perto do nosso planeta. Voltaremos a esse assunto em um minuto. Alguns cientistas dizem que há uma chance de 2,7% de Apophis atingir a Terra na sexta-feira, 13 de abril de 2029. O efeito Yarkovsky é o responsável por isso, pois ele pode empurrar levemente essa rocha espacial em direção à Terra. Esse efeito origina-se da emissão desigual de fótons térmicos por um objeto celeste em rotação, resultando em uma força fascinante exercida sobre ele no espaço. Esses fótons emitidos possuem momento e desempenham um papel fundamental na formação da dinâmica do corpo. O asteroide tem 2 lados, escuro e claro, assim como a Lua. O lado claro está voltado para o Sol e é mais quente do que o lado escuro. Mas o asteroide também gira, de modo que os lados mudam constantemente de direção e temperatura. Essa mudança pode ser prejudicial porque empurra ligeiramente o Apophis em direção à Terra.
Infelizmente, ninguém sabe como o efeito Yarkovsky influenciará a trajetória do asteroide. Por outro lado, na última passagem do asteroide pela Terra, em 2021, os astrônomos usaram o radar para fazer medições precisas de sua trajetória e concluíram com segurança que o Apophis passará ao largo da Terra em 2029 por cerca de 32 mil quilômetros e não nos incomodará novamente por pelo menos 100 anos. De modo geral, a cada 80 mil anos, nosso planeta é atingido por uma estrela cadente que tem dimensões semelhantes às de Apophis. A última vez que fomos atingidos por um meteoro um pouco menor foi em 2013. Uma nova nave espacial desenvolvida pela NASA, chamada OSIRIS-REx, foi lançada em 2016 para coletar amostras de outro corpo celeste, um pouco menos aterrorizante, chamado Bennu. 4 anos depois, ela finalmente chegou ao corpo, coletou algumas amostras, despediu-se rapidamente de Bennu e começou a viajar de volta para a Terra. As amostras foram armazenadas com segurança em uma cápsula lançada em Utah. Até agora, essa foi a amostra mais significativa já retirada de um asteroide. Após a entrega, a espaçonave não perdeu tempo e começou a perseguir o Apophis. Agora, OSIRIS-REx foi renomeada para OSIRIS-APEX e atualmente está brincando de pega-pega com Apophis. Com um pouco de sorte, no dia 2 de abril de 2029, quando o asteroide passar perto da Terra, a espaçonave alcançará o Apophis e pousará nele. Ela permanecerá no Apophis por 18 meses, coletando informações valiosas e tirando milhares de fotos. O asteroide será monitorado com a ajuda de potentes telescópios. Em algum momento, o Apophis se aproximará demais do Sol e então todo o trabalho de monitoramento ficará nas costas da OSIRIS-APEX. Se você mora na Europa, na Ásia Ocidental ou na África, você é um daqueles sortudos que terá uma oportunidade única na vida de ver o Apophis a olho nu. Ele estará visível no céu dessas regiões em 2029, e aqueles que tiverem telescópios poderão avistá-lo mais uma vez em 2036. A OSIRIS-APEX definitivamente terá alguns problemas porque o asteroide tem uma crosta espessa e a espaçonave não conseguirá coletar dados com a mesma facilidade que teve com Bennu. A OSIRIS-APEX tem um propulsor exclusivo que soprará toda a poeira do Apophis durante o pouso. Essa será a oportunidade perfeita para analisar a superfície do asteroide e ver do que ele é feito. A nave passará 1 ano e meio mapeando o asteroide, tentando detectar mudanças em seu formato. Toda essa pesquisa mostrará como o corpo celeste provavelmente se moverá, de modo que possamos elaborar planos melhores para proteger a Terra de tais coisas. Em 2025, a NASA também lançará a missão Apophis Pathfinder, que será a primeira nave espacial a tocar esse asteroide. Ela aterrissará aproximadamente 1 ano após o lançamento. Além disso, a NASA propôs o envio de um enxame de pequenas naves ao espaço para ajudar a humanidade a desenvolver táticas de proteção eficazes contra ataques de asteroides. Sabemos que o Apophis se originou no cinturão primário de asteroides entre Marte e Júpiter. Nos últimos milhões de anos, esse corpo celeste mudou sua trajetória devido à considerável influência da gravitação de Júpiter. Agora, parece que ele favorece mais o Sol, o que significa que esse asteroide está muito próximo da Terra. É por isso que ele é classificado como um corpo celeste próximo à Terra. Muitos testes e pesquisas foram realizados para encontrar uma maneira de lidar com os asteroides. Algumas soluções incluem perfurar e detonar o corpo espacial a partir de seu interior, ou testar novas tecnologias, como acoplar foguetes a ele e tentar afastá-lo da Terra. Também podemos atingi-lo com algo que se mova em alta velocidade para fazer com que ele mude seu curso. O Apophis é um asteroide do tipo S, feito de rocha e metais, como ferro e níquel, e tem o formato de um amendoim. Ele pode nos dizer muito sobre o passado e possivelmente sobre o futuro. A coleta de amostras desse objeto espacial poderia revelar como a vida na Terra começou e como plantas surgiram. Existem muitas teorias que sugerem que a água chegou ao nosso planeta em um asteroide ou em um cometa. Asteroides são como cápsulas do tempo de valor inestimável. Ao contrário das rochas da Terra, que passaram por milhares de mudanças, como a erosão, a maioria dos corpos celestes ainda está intacta e é muito mais fácil de estudar. Quando os meteoros caem na Terra, eles ficam cobertos de detritos que são impossíveis de limpar. É por isso que estudar o Apophis enquanto ele ainda está no espaço é tão importante. Além disso, alguns asteroides são feitos de metais preciosos, como a platina. No momento, temos uma alta demanda por metais que usamos na produção, e a mineração na Terra é bastante complicada. Apenas um grande meteoro pode conter ferro, níquel, ouro e platina, que poderiam durar milhões de anos. Se Apophis tiver essa quantidade de metais, vamos querer quebrá-lo e trazer isso de volta à Terra.
Uma rocha espacial pode valer 4 trilhões de dólares, tornando a mineração espacial altamente lucrativa. Ainda assim, nos custaria mais trazê-lo de volta à Terra do que escavar esses materiais aqui. Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de novos tipos de foguetes, isso pode se tornar possível em algum momento. Portanto, mesmo que estejamos a salvo do Apophis pelos próximos 100 anos, você provavelmente ainda quer ver o que aconteceria se algo parecido ocorresse. Vamos lá, com certeza você quer. Bem, primeiro deixe-me dizer que você ouvirá o som da colisão e saberá o que aconteceu, mesmo que esteja a quilômetros de distância. Você deve sair de sua casa ou apartamento imediatamente. Logo após o impacto, ocorrerão terremotos enormes e muitos edifícios altos cairão. Portanto, ficar longe das cidades pode ser a melhor opção se você tiver escolha. Mas não fuja de carro, haverá enormes engarrafamentos e todos entrarão em pânico. Ir a pé ou de bicicleta é sua melhor opção nesse cenário. Um meio de transporte privilegiado será o avião. Portanto, se você sempre quis tirar a licença de piloto, agora tem uma boa desculpa. Se tiver tempo, leve lanches e água e um par extra de meias. É bom morar perto do oceano ou do mar, mas nesse cenário, esse é o pior lugar para se estar, porque ondas gigantes de tsunami atingirão as costas após o impacto. Se você mora longe da área afetada, o tsunami pode levar 30 horas para chegar. Você terá um pouco de tempo para se preparar. Você olha para cima e percebe um clarão alaranjado brilhando no céu. Um pouco depois, houve um estrondo tão alto que as vidraças em sua volta se estilhaçam. E então vê um pedaço gigante de rocha espacial incandescente bem acima da sua cabeça, vindo em direção à Terra. Ao tocar na superfície, a explosão deixa para trás uma enorme cratera, com 19 quilômetros de profundidade e tão larga quanto o Lago Michigan. Depois disso, 3/4 de todos os organismos vivos em nosso planeta correm risco de vida. Isso aconteceu há cerca de 66 milhões de anos. E o clarão no céu era o asteroide que exterminou os dinossauros. Hoje em dia, as pessoas têm muitas maneiras de se proteger. Tipo, poderíamos nos esconder em bunkers no subsolo e sobreviver. E eles já seriam úteis, uma vez que existem muitos asteroides no céu, só esperando para passar pela Terra, para causar alguns estragos. Por exemplo, o 1990 MU. Em 2027, ele chegará assustadoramente perto do nosso planeta. Muitas pessoas temem que a força gravitacional da Terra atraia a rocha, que tem o tamanho de 2 pontes do Brooklyn. Nesse caso, ela começaria a se aproximar e, eventualmente, cairia na superfície do planeta. Tal impacto causaria uma onda de choque que seria sentida em outros continentes. Assim que o asteroide atingisse o solo, haveria uma explosão tão brilhante que as pessoas pensariam que um novo Sol teria surgido bem aqui na Terra. A colisão liberaria uma grande quantidade de energia que se transformaria em calor. Tudo ao redor do local do impacto pegaria fogo. E se o asteroide caísse na água, causaria ondas de tsunami mais altas do que o Empire State Building. Muitas cidades costeiras seriam inundadas. A poeira que subiria após a explosão cobriria o Sol. O mundo mergulharia na escuridão. Se a poeira ficasse no ar por muito tempo, o clima no planeta mudaria e a Terra começaria a congelar. Se você acha que um meteorito tão pequeno não causa danos graves, olhe para o meteoro Chelyabinsk. Ele atingiu a Terra no inverno de 2013. Quando a rocha espacial entrou na atmosfera, pessoas a quilômetros de distância ouviram um grande estrondo. O objeto em chamas estava se aproximando da superfície a cerca de 18 km por segundo. No meio do voo, ele se fragmentou em vários pedaços que causaram várias ondas de choque mais fortes. Quando os meteoritos atingiram o solo, houve um grande terremoto, e o tremor após as explosões quebrou as vidraças de 5.000 edifícios. Pessoas em 6 cidades ao redor do local do acidente sentiram os efeitos colaterais da queda, e esse meteorito tinha apenas 18 metros de largura. Felizmente, o 1990 MU apenas passará pelo nosso planeta, e estaremos seguros. Ufa! Mas o próximo asteroide a se aproximar da Terra tem cerca de 5 km de largura e chama-se 3122 Florence. Se esse gigante nos atingir, poderá varrer continentes inteiros da face da Terra. Em 2017, essa rocha espacial chegou muito perto de nós. Ela pode ser vista no céu, mesmo com um pequeno telescópio. Já o seguinte é o maior com que se preocupar, o 1999 JM8. Ele é quase tão grande quanto Manhattan. Tem um hábito enervante de se aproximar da Terra um pouco perto demais para o gosto de todos.
O pequeno asteroide chamado 2020 VT4 chegou mais perto do nosso planeta do que todos os outros. Em novembro de 2020, ele sobrevoou o Oceano Pacífico a uma altitude um pouco menor do que a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro. Essa rocha espacial era do tamanho de um carro grande. Se conseguisse chegar à atmosfera terrestre, queimaria completamente antes de tocar no solo. A queda de asteroides e meteoritos é comum em nosso planeta. Felizmente, a maioria deles explode em chamas e queima ao entrar na atmosfera. Marte é o culpado por essas frequentes chuvas de meteoros. O planeta não fica longe do principal cinturão de asteroides do Sistema Solar. Às vezes, a atração gravitacional do planeta vermelho puxa alguns de lá. Então Marte os gira e os arremessa em nossa direção, como se fosse um estilingue. Ou seja, Marte é um valentão. Ainda bem que estamos protegidos por Júpiter. Ele é o maior planeta do nosso Sistema Solar e tem um campo gravitacional incrivelmente forte. Assim, mantém um cinturão de asteroides alinhado e nos protege de sermos constantemente atingidos por chuvas de meteoritos. E isso é uma boa notícia, considerando que Ceres fica no cinturão de asteroides. Essa enorme rocha espacial é tão grande que já foi considerada um planeta. Então, por muitos anos, os cientistas chamaram Ceres de asteroide. Mas em 2006, o objeto espacial foi finalmente classificado como um planeta anão. Ele contém 1/3 da massa total do cinturão de asteroides, que é cerca de 4% da massa da Lua. Se a Terra fosse do tamanho de uma moeda, Ceres seria do tamanho de uma sementinha de papoula. Então, o que aconteceria se um asteroide com vários quilômetros de diâmetro estivesse vindo em direção ao nosso planeta e as pessoas tivessem que detê-lo? Bem, poderíamos quebrar a rocha espacial em pedaços menores. Uma enorme explosão poderia resolver isso. Nem seria preciso pousar num asteroide gigante. Só chegar perto de sua superfície seria o suficiente. Bum! Uma fortíssima explosão dividiria o corpo espacial em vários pedaços grandes e toneladas de destroços. As pedras menores queimariam com o calor liberado na explosão. Isso também mudaria o percurso do objeto. Os fragmentos maiores queimariam ao entrar na atmosfera. Todas as testemunhas dessa chuva de meteoros em comum teriam a chance de admirar um belo show de fogos. Outro meio de proteção pode ser um ariete cinético. Simplificando, seria um objeto enorme enviado em direção ao asteroide que se aproximasse da Terra. Ou poderia ser uma nave espacial pesada. Esse é o método que os cientistas criaram para evitar que Apophis caia na Terra. Esse carinha tem 365 metros de diâmetro e costuma passar pelo nosso planeta, chegando a cerca de 30.500 quilômetros acima da superfície terrestre. O asteroide vai passar perto do nosso planeta novamente em 2029. E existe a possibilidade de que em 2036 ele possa se chocar contra o nosso planeta. Se isso acontecesse, a explosão deixaria uma cratera com mais de 5 quilômetros de diâmetro. No intervalo de 10 quilômetros da zona de impacto, todos os edifícios e túneis do metrô seriam destruídos ou seriamente danificados. O evento também desencadearia um poderoso terremoto. Na área de 50 quilômetros de distância da cratera, os vidros dos carros e das casas seriam estilhaçados. E a 120 quilômetros de distância do local do impacto, um terremoto moveria móveis em edifícios. Uma maneira de impedir tal catástrofe seria construir uma nave espacial pesada. Ela decolaria da Terra, aceleraria e então se chocaria contra o asteroide com uma força enorme. Esse impacto alteraria o curso da enorme rocha espacial e ela desviaria do nosso planeta. Também poderíamos tentar pará-la embrulhando-a com alumínio. Isso tornaria sua superfície refletiva. E então, a pressão solar poderia mudar gradualmente sua trajetória. Outra alternativa é usar a força gravitacional. Nesse caso, enviaríamos uma nave espacial não tripulada, grande e pesada, em direção ao asteroide. Ela voaria até a rocha espacial e lentamente a puxaria para mais perto com sua atração gravitacional. Uma pequena mudança de curso seria suficiente para fazer o objeto desviar do nosso planeta. Outra forma de proteger a Terra seria construir um sistema de lentes gigantes no espaço. Talvez você já tenha tentado concentrar a luz do Sol com a lente dos óculos. Então sabe o quanto a luz solar pode ficar quente. Agora, tente imaginar muitas lentes gigantes direcionadas para um só ponto. Os cientistas acreditam que focar um feixe de luz muito forte no asteroide faria a rocha derreter e evaporar, mudando lentamente sua rota. E mais uma maneira de nos proteger seria instalar vários motores de foguete na superfície do corpo espacial. Isso transformaria em um foguete e poderíamos definir seu curso daqui da Terra. Estrelas intergalácticas representam um perigo muito maior.
Assim como os asteroides, elas voam pelo espaço e podem colidir com qualquer coisa no caminho. O problema é que a massa delas é gigantesca, às vezes comparável à do nosso planeta. Por volta de 70 mil anos atrás, uma dupla de estrelas intergalácticas passou voando pelo Sol. Isso não afetou a Terra, mas causou certa perturbação na periferia do Sistema Solar. É provável que esse evento aconteça novamente, algum dia. A estrela intergaláctica Gliese 710, com cerca de metade da massa do nosso Sol, está se movendo em direção ao nosso Sistema Solar neste momento. Existe a possibilidade de que ela comece a puxar asteroides do lado de fora do cinturão e jogá-los contra nós. E então, as raras chuvas de meteoros que você pode observar hoje em dia se tornarão frequentes. Mas agora, essa estrela intergaláctica está extremamente longe do nosso mundo. E há uma chance maior de que ela passe sem afetar nossa vidinha tranquila. Imagine voar dentro de uma espaçonave em uma nuvem de asteroides e em alta velocidade. Você desvia de mais outro e depois pisa fundo no acelerador, batendo contra um asteroide em alta velocidade de propósito. Isso é exatamente o que a NASA planeja fazer em um futuro próximo. A missão inteira começou na base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, no dia 24 de novembro deste ano. Agora vamos acompanhar como foi o lançamento, passo a passo. O foguete auxiliar Falcon 9 já está na plataforma de lançamento. Ele tem a altura de um prédio de 22 andares ou 11 girafas e consegue levar cerca de 8 toneladas de carga para dentro da órbita. Então daria para transportar um elefante grande para o espaço e a comida dele também. Contagem regressiva. 3, 2, 1, ignição! Há nuvens de fumaça por toda parte e o foguete começa a ganhar altitude. 9 motores estão trabalhando com capacidade máxima para acelerar o foguete. Em seu pico, ele alcança a velocidade 10 vezes maior que a do som. Aí os motores do foguete param e o primeiro estágio dele se desprende para voltar para a Terra. Poucos segundos depois, o segundo estágio recebe o comando de ignição. Isso aciona um único motor, impulsionando o foguete para mais alto, rumo à órbita. Então, a cápsula de carga se abre e libera a espaçonave DART, sigla para Double Asteroid Redirection Test, ou Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo em português. Assim que é lançada, a espaçonave libera 2 painéis solares gigantes, que converterão a energia solar em elétrica, com o objetivo de abastecer um revolucionário motor movido a íons. Os motores convencionais criam propulsão queimando toneladas de combustível e o ejetando para fora. O foguete em si essencialmente empurra os gases emitidos. O motor a íon não queima combustível. Ele usa um forte campo elétrico para acelerar o gás ionizado. Assim como os foguetes convencionais, ejeta esse gás e cria propulsão ao repeli-lo. E, apesar de produzir menos propulsão, consegue acelerar a espaçonave em velocidades mais altas. Os motores do foguete convencional têm um excelente desempenho. Poderíamos pisar fundo, queimando um monte de combustível, enquanto o movido a íon acelera aos poucos. Mas quando o convencional precisar fazer uma parada para reabastecer, a espaçonave a íon irá disparar à frente dele em velocidades insanas. Então, a DART começa sua jornada de anos. Para se ter uma ideia, uma viagem para Marte levaria cerca de 7 meses. Vamos adiantar 1 ano e... pronto, chegamos! Este é o asteroide Didymos. O ponto mais longínquo de sua órbita fica a 2 unidades astronômicas da nossa estrela. Isso dá 2 distâncias entre a Terra e o Sol. Nesse ponto, o Sol começa a puxar o asteroide para trás, que aí parte para o ponto mais próximo da estrela, uma distância da Terra ao Sol. Ou seja, sua órbita fica muito próxima do nosso planeta. O Didymos fez sua maior aproximação da Terra a uma distância de cerca de 7,8 milhões de quilômetros, 20 vezes mais longe que a órbita da Lua. Ele levaria 770 dias para completar uma revolução, volta ao redor do Sol. Então não é considerado perigoso, mas no futuro se aproximará ainda mais da Terra. E as consequências dessa colisão seriam catastróficas, considerando o tamanho dele. Ele é maior que 2 edifícios Empire State e gira a uma velocidade de rotação de 2 horas e 15 minutos. Então, possui uma tremenda quantidade de energia. Além disso, tem um amiguinho asteroide. É uma pequena pedra de 160 metros de largura, algo como 12 ônibus escolares juntos ou 10 vagões de trem. Seu período orbital, ou seja, o tempo que leva para fazer um círculo completo ao redor de Didymos, é de cerca de 11,9 horas. A NASA acredita que asteroides de até 25 metros de largura certamente se queimarão totalmente ao entrar em nossa atmosfera, por causa da fricção com o ar. Então, não são perigosos.
Os que têm entre 25 metros e pouco menos de 1 quilômetro de tamanho não queimarão completamente, então poderiam causar danos severos. Já aqueles com mais de 1 quilômetro de tamanho têm o poder de destruir cidades inteiras e até estados. Sendo assim, podemos considerar o Didymos como muito perigoso. Então vamos testar uma forma de nos defendermos dos asteroides, usando impacto cinético. É por isso que enviamos a DART para o espaço. A meta é que nossa espaçonave colida neles. Ela já está se movendo em direção a eles, a 6,5 km por segundo. Nessa velocidade, uma viagem de Nova York a Washington levaria menos de 1 minuto. E cruzar os Estados Unidos de costa a costa demoraria cerca de 10 minutos. O DART está chegando perto. 3 segundos para o impacto. 2, 1. Bum! A espaçonave bate contra o asteroide em alta velocidade. O que você acha que vai acontecer? Ele explode e é reduzido a pedaços? Ou é impulsionado para fora do espaço, como se fosse uma bola de sinuca? Bem, os cientistas acreditam que essa colisão vai reduzir a velocidade desse pequeno objeto espacial em uma fração de porcentagem, mas ainda será suficiente para reduzir seu período orbital em alguns minutos. Aí, nossos telescópios na Terra conseguirão estudar os efeitos da colisão com mais detalhes. E para aprendermos ainda mais, vamos enviar outra espaçonave para Didymos em outra missão. Esta é a Hera, que será lançada em 2024 e tem chegada prevista para 2027. Ela carregará um monte de equipamentos de pesquisa para avaliar os danos que a colisão com a DART causou ao objeto. Quando chegar lá, vai tirar o máximo possível de fotos do pequeno asteroide, incluindo uma nova cratera de impacto. A Hera também estará carregando 2 CubeSats, que são miniaturas de sondas espaciais, menores que uma caixa de sapatos. Ela lançará esses mini-satélites que se aproximarão ainda mais do asteroide e o estudarão por 3 a 6 meses. E no fim da missão, um deles tentará aterrissar na superfície da rocha para aprendermos ainda mais sobre sua composição e estrutura interna. É possível que a Hera também leve um mini-impactador, que terá que causar outra colisão no asteroide. Aí, os cientistas conseguirão avaliar a diferença entre choques de uma espaçonave grande e de uma pequena, e entender como podemos nos defender desses corpos espaciais no futuro. Em tese, não precisamos enviar um foguete gigante para um asteroide perigoso para destruí-lo. Um único golpe pode ser suficiente para tirá-lo de sua rota. Em escala cósmica, mudar a trajetória, mesmo que pouquinho, alteraria drasticamente o destino final de uma rocha dessas. Mas o impacto cinético não é a única forma de lidar com esses perigosos corpos celestiais. Tem também o trato de gravidade. Por essa técnica, precisamos enviar uma espaçonave ao encontro do asteroide também. Só que ela não vai colidir contra ele, e sim entrar em sua órbita. Todo o asteroide possui uma força de atração, e é isso que puxará a nave para perto dele. Porém, os motores dela o manterão na mesma altitude. Então, ele começará a ser atraído pela nave. Esse método é confiável, mas leva muito tempo, e só funcionará se detectarmos um asteroide potencialmente perigoso, muitos anos antes que ele chegue à Terra. Precisamos ter tempo suficiente para enviar uma espaçonave para a rocha e depois aplicar a técnica do trator gravitacional. A outra opção é um laser. Quando o corpo espacial for encontrado, precisamos apontar um laser poderoso em direção a ele. Isso aqueceria determinado ponto dele, fazendo o material evaporar. E é aí que a física entra em ação. O material do asteroide evaporaria para cima, o que o faria se mover para baixo. O processo é parecido com o dos motores do nosso foguete. O combustível que está sendo queimado é ejetado para um lado e a espaçonave se move para o outro. Também podemos usar energia solar em vez de lasers. Nesse caso, é preciso construir uma grande estação espacial, que seria equipada com um monte de lupas. Você já tentou queimar cartas sobre uma superfície de madeira usando uma lupa? Bem, vamos fazer o mesmo, mas com um asteroide. A estação espacial terá que desviar muitos raios solares para um ponto do corpo celestial. Mais uma vez, o material evapora por causa da alta temperatura, e isso faz a rocha mudar levemente sua trajetória, passando longe do nosso planeta. E que tal o papel alumínio? Isso mesmo, podemos evitar uma colisão usando papel alumínio. Nesse caso, teríamos que embalar o corpo espacial com esse material refletivo. Aí, ele não absorveria nenhum dos raios solares, os refletiria. Isso cria uma pequena pressão sobre a superfície dele. É como se os raios do Sol estivessem empurrando o asteroide, mudando sua trajetória. E a opção não tão óbvia, porém mais confiável, é usar os motores do foguete convencional. Podemos colocar vários motores poderosos no asteroide. Isso criaria propulsão e mudaria a rota dele. E se tivermos motores suficientes, podemos até controlá-lo. Então, quando uma rocha maior surgir no horizonte, podemos ligar os motores e apontar diretamente para ela. Essa colisão pode destruir até uma gigante.
E pode também ser fonte de um épico show de luzes. Os asteroides não são tão raros em nosso planeta como podemos pensar. Cerca de 17 mil deles nos visitam todos os anos. Provavelmente você já viu pelo menos um em sua vida. Por exemplo, uma estrela cadente. Elas deixam essas caudas brilhantes para trás enquanto atravessam a atmosfera da Terra. É claro, elas só ficam lindas no céu. Se chegassem ao chão, as consequências seriam catastróficas. Felizmente, para nós, a maioria delas explode entre 48 e 80,5 quilômetros acima da superfície. Sua massa é muito pequena para suportar tal viagem até o fim. Portanto, a maioria permanece inofensiva para nós. Mas não devemos subestimar os asteroides. Vamos começar com os menores, os de até 1 metro de altura, com aproximadamente o tamanho de uma pessoa. São muito pequenos para causar qualquer dano real. Na maioria das vezes, explodem na atmosfera, sem mesmo atingir suas camadas inferiores. Mas, ao mesmo tempo, espalham toneladas de energia sobre a superfície a cada vez. Asteroides de 4 a 4,6 metros. Essa é a altura de girafas e mamutes. Esses meteoritos maiores chegam até nós com menos frequência. Como os anteriores, eles felizmente não representam uma ameaça séria, mas espalham muito mais energia. 9,1 metros, a altura de um prédio de 3, 4 andares. Eles nos visitam uma vez a cada 10 anos. E olha só, um asteroide desse tamanho cria uma onda que pode demolir uma cidade inteira. Acho que você entende quão catastróficas seriam as consequências se ele tocasse a Terra. 19,8 metros, o tamanho de um edifício com vários andares. Esses asteroides gostam de visitar a Terra uma vez a cada 60, 70 anos. Boas notícias, eles explodem a 19,3 quilômetros acima do solo. Sua energia liberada poderia destruir uma região inteira se tocasse o solo. Más notícias. Um asteroide já nos visitou recentemente e as consequências foram bastante duras. Tudo aconteceu em uma cidade chamada Chelyabinsk. Em 15 de fevereiro de 2013, por volta das 9h20, horário local, esse gigante diminuiu a velocidade na atmosfera da Terra e depois se partiu em pequenos pedaços a 23,3 quilômetros acima da Terra. Esses pedaços voaram em diferentes direções, quebrando janelas por toda a cidade e danificando muitos edifícios, inclusive casas, escolas e outros. Levou algum tempo para consertar tudo e a escala dessa destruição foi bastante séria. Como resultado, houve 1.615 feridos, mas felizmente não houve vítimas. Pelo menos por enquanto estamos seguros. O próximo asteroide desse tipo pode chegar até nós apenas nos anos 2070 ou 2080 e ninguém sabe exatamente onde ele pousaria. Vamos para o próximo. 91,4 metros. Essa é a altura da Estátua da Liberdade com seu pedestal. Um gigante assim pode ser visto a cada 4.500 anos. E esse é o primeiro asteroide em nossa lista que pode, de fato, colidir com a Terra. As consequências são desastrosas. Ele não só pode demolir uma cidade inteira, mas também incendiar áreas vizinhas. Foi o caso de um asteroide que passou por aqui no nosso planeta. O notório meteorito Tunguska é o maior desastre de asteroides que as pessoas já viram. Tudo aconteceu em 30 de junho de 1908 na Sibéria Oriental. O meteorito era brilhante, como um segundo sol, e as pessoas sentiram uma onda de calor quando ele se aproximava da Terra. Ele explodiu perto do rio. Felizmente, toda a área estava cercada por taiga e não havia grandes cidades nas proximidades. Mas mesmo assim, esse asteroide destruiu imediatamente um monte de árvores. Houve sérios incêndios florestais. O som da explosão foi ouvido pelas pessoas a centenas de quilômetros ao redor. A dezenas de quilômetros ao redor, todas as janelas de casas se quebraram. A tempestade magnética que resultou dessa colisão durou 5 horas. As consequências foram verdadeiramente desastrosas, mas talvez essa não seja a pior coisa que espera a humanidade. 99942 Apophis, 370,3 metros. Ligeiramente maior que a Torre Eiffel. Esse meteorito descoberto em 2013 será nosso próximo convidado. Colisões de tal força ocorrem uma vez em cerca de 100 mil anos, e a próxima está se aproximando gradualmente. A força de tal explosão é igual à força da erupção catastrófica do vulcão Krakatoa em 1883. Considerada uma das mais destrutivas da história, ela causou um terrível tsunami. 165 cidades e povoados foram completamente destruídos, e outros 132 foram seriamente danificados. As pessoas em todo o mundo puderam sentir as consequências, pelo menos até certo ponto. Um asteroide assim deixaria uma cratera de 5,6 quilômetros, e é algo assim que enfrentaremos em um futuro distante. Mas acalme-se, ainda não há necessidade de entrar em pânico.
Em 2070, o meteorito estará a quase 280 milhões de quilômetros de distância de nós. Ele ainda tem uma longa jornada pela frente, portanto, estamos seguros por pelo menos 100 anos ou até mais. Além disso, nosso planeta sobreviveu a algo ainda pior. 1 quilômetro. Esse é mais alto do que a torre mais alta do mundo, a Torre Burj Khalifa de Dubai. Colisões assim ocorrem uma vez a cada 500 mil anos. Não temos certeza de quando tal colisão ocorreu da última vez. 70% do nosso planeta está coberto de água. Se meteoritos desses caíssem no oceano, seria extremamente difícil encontrar seus vestígios, mas podemos assumir as possíveis consequências. A onda teria varrido todo o hemisfério. A cratera teria cerca de 14,5 quilômetros de diâmetro e seria um desastre completo. O último evento que se compara a essa força aconteceu há 28 milhões de anos. Foi uma erupção do supervulcão Lagarita, localizado no sudoeste do Colorado, Estados Unidos. Foi um dos mais poderosos fenômenos supervulcânicos conhecidos na história. Durante essa monstruosa erupção, uma parte significativa do estado atual do Colorado foi destruída. Os cientistas ainda não têm certeza de até onde as cinzas se espalharam, mas houve um meteorito ainda maior na história da humanidade. As consequências desse impacto foram irreversíveis para uma espécie inteira de animais. Acho que você sabe do que estou falando. Meteorito de Chicxulub. Foi ele que levou os dinossauros da face da Terra há cerca de 66 milhões de anos. Colisões dessas, em geral, acontecem cerca de uma vez a cada 500 milhões de anos. A altura do meteorito Chicxulub era de 20 quilômetros, tão alto que, quando tocava o solo, podia alcançar a estratosfera. Olhando para a cratera de 200 quilômetros de diâmetro deixada por esse meteorito, você consegue entender como ele era enorme. Quando colidiu com a Terra, milhões de toneladas de energia foram liberadas. Um desastre inimaginável. Ele caiu num ângulo muito íngreme, criando uma nuvem gigantesca de poeira e produtos químicos que se espalharam pelo mundo. Essa poeira tinha uma camada muito fina, mas também uma massa de 50 trilhões de toneladas. A onda de choque se espalhou por todo o planeta. Ela causou vários terremotos. Os vulcões começaram a entrar em erupção ativamente. Os incêndios florestais irromperam por toda parte, em todo o mundo. A quantidade de fuligem e monóxido de carbono liberada na atmosfera foi inestimável. A Terra ficou isolada do Sol por vários dias. A escuridão reinava em todo o planeta. As plantas não conseguiam produzir oxigênio suficiente, então não havia nada para respirar. A temperatura nos continentes e nos oceanos caiu em média de 10 a 32 graus Celsius. Parece horrível, não é mesmo? E, claro, tudo isso causou uma das maiores extinções na história da biosfera da Terra. Surpreendentemente, a Terra foi capaz de se recuperar após uma catástrofe dessas. Esse evento tornou-se a fronteira entre as eras Mesozoica e Cenozoica. Acho que agora, quem se perguntava como um pequeno meteorito poderia destruir todos os dinossauros, provavelmente entendeu a resposta. Talvez a maior colisão da história do nosso planeta não tenha sido com um meteorito, mas com um planeta inteiro. Isso aconteceu há muitos bilhões de anos. Theia, o nome desse hipotético planeta anão, caiu na nossa Terra, liberando uma quantidade incomensurável de energia. Apenas quadrilhões de combustível. A Terra se transformou instantaneamente em um fogo gigantesco, e foi essa colisão que levou à criação da Lua. Tudo isso soa aterrorizante, eu sei. Portanto, vamos esperar que você e eu nunca vejamos nada assim. Eu, hein? O sol está nascendo, iluminando as árvores, pântanos e plantas enormes da península de Yucatán. Estamos 66 milhões de anos no passado, os últimos dias da era Mesozoica. Este mundo pacífico ainda não sabe que uma rocha do tamanho de uma montanha está se aproximando da Terra a uma velocidade de mais de 64 mil quilômetros por hora. Parece uma bola de fogo que fica cada vez maior a cada minuto que passa. Em breve, já parece ser maior que o Sol. Dinossauros, vagando pela Terra pré-histórica, não sabem que precisam correr, se esconder, se salvar. Não que isso fosse ajudar. O asteroide bate no planeta com uma força enorme. Ele não para de se mover, até que atravesse a crosta a uma profundidade de vários quilômetros. O impacto deixa uma cratera de mais de 160 quilômetros de diâmetro. Milhares de quilômetros cúbicos de rocha sólida transformam-se instantaneamente em vapor.
A queda desencadeia uma série de desastres naturais que acabarão com 80% da vida na Terra. Este é o asteroide que vai acabar com os dinossauros. Todas as criaturas próximas o suficiente para ver a queda não sobrevivem por mais do que alguns segundos, de tão poderoso que é o impacto. Mais perto da cratera de impacto, o solo está coberto com milhares de metros de cinzas quentes, cascalho e entulho. 9 segundos depois, e tudo em muitos quilômetros ao seu redor, grama, árvores, arbustos, explode em chamas. O que não for queimado nos próximos minutos após a colisão é inundado. Em alguns lugares, as ondas de tsunami atingem uma altura de 305 metros. Terremotos estão começando a sacudir a Terra como nunca antes. Seu poder é equivalente a todos os terremotos que aconteceram no planeta nos últimos 2 séculos, se eles estivessem ocorrendo simultaneamente. Um pouco menos de 1 hora após a colisão, uma rajada de vento chega na área a uma velocidade de 965 km por hora. Ele carrega tudo que foi deixado de pé e espalha os destroços por quilômetros. Um pouco mais longe da zona de impacto direto, o céu começa a escurecer drasticamente. O que parecem estrelas cadentes são, na verdade, detritos chovendo de volta ao planeta. Brilhando em um vermelho ameaçador, eles reentram na atmosfera da Terra e emitem radiação infravermelha. Durante as primeiras horas após a colisão, o céu está quase totalmente escuro. Mais tarde, começa a ficar mais claro, muito, muito lentamente. Nos próximos anos, será algo entre um dia nublado e o crepúsculo. Muitas plantas não sobrevivem à escuridão e à ausência de luz solar. A cinza fica no ar por meses. É por isso que quando chove, a água é altamente ácida. Os incêndios continuam aumentando. Eles produzem toneladas de toxinas que destroem a camada de ozônio, pelo menos por algum tempo. A Terra enfrentará tempos difíceis. Mais de 30 mil objetos que estão circulando a Terra atualmente podem atingir o nosso planeta. A NASA considera cerca de 1.500 deles potencialmente perigosos. Essas rochas espaciais são os restos que sobraram após a formação do Sistema Solar há cerca de 4,6 bilhões de anos. Se um desses objetos atingir o nosso planeta, as consequências serão imprevisíveis. Elas podem variar de vidros e janelas quebradas a todas as formas de vida sendo varridas da face da Terra. Infelizmente, no nosso caso, é provável que seja a segunda opção. Em 2004, os astrônomos descobriram um asteroide enorme próximo à Terra. As primeiras observações mostraram que a chance da rocha espacial atingir o nosso planeta era um pouco maior que 3%. O asteroide foi chamado de Apophis. Tem mais de 335 metros de diâmetro e pesa cerca de 20 milhões de toneladas. Teoricamente, ele cruzará o céu exatamente na sexta-feira, 13 de abril de 2029. Acho que isso é ironia cósmica. O Apophis passará a uma distância de 30.500 quilômetros da superfície da Terra. Os cientistas têm quase certeza de que o invasor não vai colidir com o nosso planeta. Além do mais, eles estão super animados com a possibilidade de ver esse objeto espacial mais de perto. E não apenas eles, até 2 bilhões de pessoas poderão ver a olho nu a passagem do asteroide. Mas, mesmo que essa rocha espacial possa não colidir com o nosso planeta em 2029, isso não significa que não retornará 7 anos depois, em 2036. E é quando a vida como a conhecemos pode não existir mais. A atração gravitacional da Terra provavelmente trará o asteroide para mais perto, e quando voltar quase uma década depois, estará em uma rota de colisão mais próxima. Então, o que aconteceria se Apophis ou qualquer outro asteroide desse tamanho colidisse com o nosso planeta? Ele cairia na Terra a uma velocidade de mais de 1.600 km por hora. Por causa do seu tamanho enorme, a fricção do ar não seria capaz de retardar o invasor. A crosta terrestre finalmente pararia o asteroide. O impacto se transformaria em vapor não apenas da rocha espacial em si, mas também de um grande pedaço da crosta do planeta. A colisão achataria até mesmo edifícios de concreto armado a muitos quilômetros de distância da cratera. Se o asteroide caísse no oceano, ondas gigantes atingiriam várias centenas de metros.
elas limpariam os litorais das proximidades. Alguns detritos viajariam tão rápido que deixariam a atmosfera e começariam a orbitar a Terra. Mas a maior parte dos escombros choveria de volta ao planeta. Isso aqueceria a atmosfera até ficar tão quente quanto um forno. Incêndios florestais estariam se espalhando pelo mundo todo. Qualquer coisa não protegida no subsolo seria cozinhada em um piscar de olhos. E então, por um ano ou até mais, a Terra teria a mesma aparência de depois que o asteroide a atingiu há mais de 60 milhões de anos. Cinza, fuligem, ausência de luz solar, um lugar sombrio. A propósito, em 2015, os astrônomos notaram um asteroide de aproximadamente 400 metros de largura apenas 3 semanas antes de ele passar assustadoramente perto do nosso planeta. Se seu curso tivesse sido um pouco diferente, as pessoas não teriam tido tempo de evitar a colisão e se salvar. Isso significa que se um gigante semelhante se dirigisse à Terra, estaríamos condenados? Não se preocupe, as pessoas ainda teriam uma chance de sobreviver. Por um lado, poderíamos usar uma nave espacial para tirar esse visitante do espaço sideral de seu curso, ou poderíamos de alguma forma explodi-lo em pedaços. Os cientistas também poderiam desacelerar a rocha com a ajuda da luz solar concentrada. Ou as pessoas provavelmente poderiam puxá-la com um trator gravitacional. Essa é uma nave espacial teórica que pode influenciar objetos no espaço sem tocá-los. Em filmes de ficção científica, um asteroide enorme muitas vezes surge repentinamente na Terra e acaba sendo uma surpresa desagradável para os astrônomos. Ele voa em direção ao nosso planeta a uma velocidade vertiginosa e é descoberto semanas ou mesmo dias antes da colisão. No mundo real, os cientistas estão constantemente observando todos os objetos mais ou menos grandes na vizinhança da Terra. Isso significa que haveria muito tempo para fazer algo antes que o inevitável acontecesse. Existem 3 tipos de missões que os cientistas podem preparar em um curto espaço de tempo. Tipo 0. Quando uma nave espacial pesada se arremessa contra o intruso com um único objetivo: tirá-lo de seu curso. Nesse caso, os astrônomos teriam que contar com as informações já disponíveis. A missão tipo 1 envolveria um robô de investigação. Ele seria lançado primeiro para obter mais informações de perto sobre a rocha espacial. Só depois disso é que a espaçonave principal seria lançada. Com informações mais precisas, sua jornada seria muito mais produtiva. E se os cientistas escolhessem a missão tipo 2, um robô de investigação e uma pequena nave espacial seriam enviados ao mesmo tempo. A espaçonave tiraria o asteroide um pouco do seu curso. Em seguida, o robô coletaria todas as informações necessárias. Com base nesses dados, a espaçonave terminaria seu trabalho com um segundo impulso mais ajustado. Se nenhum desses métodos funcionasse, as pessoas poderiam tentar ir fundo para o subsolo, ou até mesmo construir um abrigo no fundo do oceano. Mas neste caso, precisaríamos encontrar fontes de energia que pudessem nos ajudar a sobreviver por pelo menos várias décadas. Além disso, as pessoas teriam que criar um sistema de suporte de vida que de alguma forma mantivesse o ar e a água frescos. Outra opção, que não parece realista no momento, seria ir para o espaço. Não poderia ser uma órbita baixa da Terra, cerca de 1930 quilômetros acima da superfície do planeta. Os detritos que voariam com impacto poderiam facilmente atingir essa altura. Isso provavelmente deixaria as pessoas com 2 opções: a Lua ou Marte. Infelizmente, no momento, não temos ideia de como construir uma colônia espacial autossustentável e não há muito tempo para descobrir. Uma explosão de ondas supersônicas, calor interplanetário, poeira, fumaça. A atmosfera da Terra foi invadida por uma rocha cósmica do tamanho do Everest. Há poucos segundos, essa rocha, pesando trilhões de toneladas, foi arremessada em direção à Terra. Ela poderia voar de Nova York a Anchorage mais rápido do que você pode fritar um omelete. O nome desse monstro? O incidente de Chicxulub. Com certeza um nome épico. Há 66 milhões de anos, essa rocha colidiu com a Terra. Naquela época, os dinossauros mandavam no planeta, mas não por muito tempo. Essa incrível colisão aconteceu onde atualmente fica o México, na península de Yucatán, bem perto de Cancún, onde os dinossauros estavam de férias. Bem, provavelmente não. Ainda assim, a enorme rocha espacial atingiu o oceano, mas mesmo toda aquela água não conseguiu impedir o inevitável. A colisão causou a liberação de uma grande quantidade de energia. O horror em escala planetária havia começado.
Imagine um mini-sol surgindo na superfície terrestre, com tsunamis da altura da Estátua da Liberdade acontecendo a partir do epicentro do impacto na água. Isso não é nada bom. A explosão atingiu a superfície da Terra. Ela era tão quente quanto um forno e queimou tudo pelo caminho. O impacto provocou um terremoto gigante e uma enorme atividade vulcânica. Muitos vulcões entraram em erupção simultaneamente, jorrando lava quente e cinzas nos céus pré-históricos. Milhões de toneladas de cinzas e fuligem envenenaram o ar. Isso formou uma enorme nuvem de cinzas na atmosfera, que bloqueou os raios do sol por vários anos. O longo inverno havia começado. Só que não era neve que caía do céu, e sim chuva de ácido sulfúrico. Sim, o incidente de Chicxulub pode ter sido o evento mais importante que já aconteceu na história do nosso planeta, até mais do que o YouTube. Naquela época, havia muitas erupções vulcânicas, muito oxigênio inflamável na atmosfera, mudanças constantes de temperatura. Era o pior e mais perfeito momento para tudo isso acontecer. Então, como podemos ter tanta certeza sobre tudo isso? O asteroide deixou uma cratera simplesmente enorme na superfície do planeta. Hoje ela fica escondida sob o Golfo do México. Os cientistas encontraram muitos lugares na Terra com níveis altos anormais de irídio. Este metal é muito raro na Terra, mas está presente em muitos asteroides que eles examinaram. Os cientistas estudaram rochas com cerca de 66 milhões de anos. Nas camadas de rocha encontraram poeira, a mesma poeira vinda dos asteroides. Isso só poderia ter acontecido se um enorme asteroide tivesse colidido com a Terra. A catástrofe levou à extinção não apenas dos dinossauros, mas também do asteroide. Ficou tão quente no ponto de impacto que parte dele simplesmente desapareceu. Uma grande quantidade de vapor d'água e dióxido de carbono foi lançada na atmosfera. Mas o maior problema? O enxofre. Com o impacto do asteroide, ele foi ejetado, voando para cima. Essas minúsculas partículas de enxofre bloquearam muitos dos raios solares. Sem sol, muitas plantas desapareceram e o clima acabou esfriando. O imenso calor transformou pedras em vidro. Os cientistas chamam isso de tectitos. A energia do impacto os arremessou para o céu. Após um curto voo, os tectitos caíram de volta na Terra. Não foi nada legal. A chuva também caiu. Só que em vez de gotas de água, você teria visto bolas de fogo de vidro incandescente. Elas bombardearam a superfície do planeta por dias. Os tectitos incendiaram tudo. Os cientistas encontraram evidências disso em todo o mundo, não apenas perto do local da colisão. Mas muitas coisas daquela época ainda são um mistério. Alguns cientistas acreditam que o Chicxulub nem era um asteroide, que ele pode ter sido, na verdade, um cometa. Os asteroides são feitos principalmente de rocha e metal. Na maioria das vezes, eles se parecem com uma batata. Um cometa contém rocha, metal e gelo. Os cometas parecem flocos sujos de neve cósmica, cheios de amônia, metano e dióxido de carbono. Às vezes, os cometas vêm da nuvem de Oort. Ela é uma enorme nuvem de gelo e detritos ao redor do nosso sistema solar. De vez em quando, os cometas se libertam do grupo e vão em direção ao nosso Sol. De acordo com os cientistas, esse cometa especial passou direto por Júpiter e a gravidade desse enorme planeta o acelerou ainda mais. Ele voou em direção ao Sol, ganhando cada vez mais velocidade. A camada externa de gelo do cometa começou a evaporar e provavelmente emitiu muita poeira e gás, o que fez com que parecesse que tinha uma cauda. No fim, a gravidade do Sol estilhaçou o cometa. Um dos fragmentos voou pelo espaço e caiu na Terra há 66 milhões de anos. Então, asteroide ou cometa? A verdade é, nunca saberemos. O que sabemos é que a Terra teve muito azar de estar na rota dele e nunca mais foi a mesma. A catástrofe interrompeu o desenvolvimento de 75% da vida da Terra. Alguns animais marinhos maiores, como os crocodilos, as tartarugas e os peixes, sobreviveram ao impacto. De todos os animais terrestres, os únicos que sobreviveram foram aqueles que eram em média menores que um guaxinim. Isso inclui um monte de espécies especiais de dinossauros, os ancestrais dos pássaros. Os pesquisadores acreditam que eles sobreviveram por duas razões. Depois do grande impacto, demorou muito para as plantas começarem a crescer novamente, e muitos animais não sobreviveram. Para a maioria dos animais que restaram, não havia comida suficiente. Mas esses dinossauros tinham um bico. Com isso, eles conseguiam abrir nozes e retirar sementes do solo, e assim eles sobreviveram. A segunda razão é que esses sortudos tinham cérebros maiores. Algumas pessoas acreditam que eles foram capazes de cooperar entre si e se adaptar rapidamente às novas condições.
Outras formas de vida também sobreviveram. Fungos e mofo perseveraram no subsolo e na água. Gradualmente, a escuridão se dissipou e as samambaias começaram a tomar conta da paisagem sem vida. Depois de alguns milhares de anos, as florestas começaram a reaparecer. Os animais que sobreviveram eram quase todos criaturas pequeninas. Eles viviam em tocas, protegidos de todas aquelas cinzas quentes. Antes da colisão, os mamíferos viviam à sombra dos dinossauros. Mas com o desaparecimento repentino de todos os dinossauros, as coisas estavam prestes a mudar. Os mamíferos conseguiram dominar. Eles começaram a dominar a vida, pelo menos em terra. De volta ao momento em que tudo mudou. Acontece que não foi o tamanho do asteroide que o tornou tão poderoso. Foi mais sobre o ângulo com que ele atingiu a Terra. Se o ângulo de impacto tivesse sido diferente, os dinossauros poderiam até ter sobrevivido à catástrofe. Mas então, como tudo teria sido? Vamos viajar de volta no tempo para muitos anos atrás. Ah não, tem um asteroide gigante vindo em direção à Terra. Espere, deixa pra lá, ele errou. Ufa! Há uma abundância de terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas todos os dias. Mas os dinossauros não se importam muito, não é um grande problema. Avance alguns milhões de anos e muitos desses velhos lagartos mudaram e agora estão irreconhecíveis. Graças a algumas eras glaciais, muitos dinossauros estão agora totalmente cobertos de penas para protegê-los do frio. Os mamíferos existem, mas são poucos e distantes entre si. Você vê muitos morcegos nas cavernas. Existem toneladas de roedores do tamanho de ratos nas florestas. Durante o dia, eles se escondem na vegetação rasteira ou em tocas. À noite, eles saem em busca de comida. Não há cavalos, elefantes ou outros grandes mamíferos. Por que se tornar grande e uma refeição potencial quando há tantos répteis perigosos com enormes presas pela volta? Não há baleias no mar. Papagaios, falcões e pombos não estão em lugar nenhum. Mas o Pterodáctilo 2.0 passa por você constantemente. Alguns têm o tamanho de um helicóptero, enquanto outros não são maiores que um cisne. Existem muitos primatas, mas eles não têm pressa para descer das árvores e andar sobre duas pernas. Sem se aventurar na savana, não há evolução para o Homo sapiens. Nessa realidade alternativa, os espaços abertos são muito perigosos. Mas, novamente, as florestas e as árvores também o são. Nenhum lugar é seguro. Para conseguir algumas guloseimas de primatas, muitos dinossauros menores aprenderam a subir em árvores. Isso já estava acontecendo no período Cretáceo, pouco antes de aquele enorme asteroide errar a Terra por um triz. Uau, teria sido uma colisão épica. Os dinossauros ficaram mais sábios desde aquele quase acidente. Alguns são até tão espertos quanto uma galinha moderna. Um cérebro grande consome muita energia, o que nem sempre é uma boa estratégia de sobrevivência. É mais seguro manter os cérebros pequenos e continuar a manter os dentes maiores e pontiagudos. Desde minúsculas até criaturas colossais, todos os animais estão tentando escapar de uma parede de fogo que se move na direção deles. A temperatura está subindo e tudo ao redor começa a pegar fogo. Em breve, muitos animais e plantas na Terra deixarão de existir. Esse é o resultado da queda de um asteroide gigante no nosso planeta. Mas se os dinossauros tivessem habilidades de pensamento crítico, eles poderiam ter adivinhado o que iria acontecer, pois o corpo espacial já era visível 1 ano antes do impacto. 1 ano antes do impacto. Sem as luzes das cidades, todos os pontos brilhantes no céu são estrelas. Alguns são planetas refletindo a luz vinda do Sol, como o Marte. Mais um desses pontos é o asteroide, que mais tarde será conhecido como Chicxulub. Ele recebeu esse nome por causa da atual região do México, onde caiu. E, de qualquer forma, nesse ponto parece uma estrela. Ele tem o mesmo brilho de Netuno. Você poderia até ter fotografado com uma câmera de alta qualidade. Isso se ao menos os dinossauros tivessem polegares. O asteroide está passando agora pela órbita de Júpiter. Dessa distância, a Terra parece um ponto azul claro. 1 mês antes do impacto. O asteroide ficou muito mais brilhante. Ele é agora o ponto mais brilhante no céu noturno depois da Lua. E cruza a órbita de Marte. Sua cauda, composta de poeira e gás, está ficando cada vez mais longa. Agora tem o dobro da distância da Terra até a Lua. 1 semana antes do impacto. A cauda do intruso tem agora 5 vezes a distância da Terra até a Lua,
Mas os dinossauros não conseguem apreciar sua beleza. Para eles, é apenas mais um ponto brilhante no céu noturno. Se esse asteroide estivesse voando em direção à Terra hoje, os cientistas poderiam definir a localização exata do seu impacto em um raio de 1 quilômetro. Então, tiraríamos as pessoas da área e evitaríamos uma grande catástrofe. Um dia antes do impacto. O Chicxulub agora ocupa o primeiro lugar entre os objetos mais brilhantes do céu. A luz ao seu redor, chamada de halo, parece ainda maior do que a própria Lua. O asteroide está passando pela órbita da Lua. Ele parece um ponto brilhante que deixa um rastro de cinzas para trás. 1 hora antes do impacto. A luz do Chicxulub é mais brilhante do que a Lua cheia. E seu movimento pode ser visto a olho nu. As noites na Terra não são mais escuras. Só agora os dinossauros começaram a ficar ansiosos. Todos os animais começam a buscar abrigo. 10 minutos antes do impacto. O asteroide agora está passando pela órbita terrestre. Milhares de pequenos fragmentos de sua cauda começam a cair no planeta. Parece uma chuva de meteoros. Até agora, esses fragmentos são muito pequenos. Todos queimam na atmosfera antes de chegar à superfície da Terra. O objeto está se aproximando da América do Sul. Se alguém estivesse olhando para ele da Europa, pareceria um pôr do sol. O ponto brilhante dele está caindo lá no horizonte. 2 minutos antes do impacto. Os dinossauros agora conseguem ver facilmente a forma do asteroide. Se soubessem como fazer, poderiam até estimar o tamanho dele. Ele tem um pouco mais de 10 quilômetros de diâmetro, o que significa que é quase do tamanho da ilha de Manhattan. E o peso em quilos do gigante é de 7 mais 15 zeros. Ele está voando em direção à península de Yucatán, a uma velocidade alucinante de 12 quilômetros por segundo, o que seria suficiente para ir de norte a sul do Brasil em cerca de 10 minutos. Mas você meio que iria queimar no caminho. 10 segundos antes do impacto. O Chicxulub está se aproximando do solo. Mais alguns metros e... BAM! O céu noturno de repente fica branco. O flash é tão brilhante que não dá para ver o sol neste momento. A entrada na atmosfera do asteroide causa uma explosão poderosa que pode ser ouvida do outro lado do mundo. O gigante começa a queimar devido ao atrito com o ar. Ele aquece e se divide em vários pedaços que caem na Terra. Após alguns segundos, a maior parte do meteorito atinge o solo. Sua massa e velocidade lhe conferem uma enorme quantidade de energia. No momento seguinte, uma explosão superpoderosa faz o solo tremer. A onda do choque do meteorito começa a se espalhar a partir do local do impacto. Ele arranca grandes pedaços de solo e árvores e os derruba no chão como dominós. A temperatura da onda de choque é tão alta que tudo ao redor do local do impacto pega fogo. A energia liberada durante a colisão também penetra profundamente no planeta, causando os terremotos mais fortes da história. Este, por sua vez, gera ondas de tsunami tão altas quanto o Empire State Building. 5 minutos após o impacto. O meteorito deixa para trás uma enorme cratera, tão larga quanto o Largo Huron, e profunda o suficiente para 2,5 montes Everest caberem dentro dele. Os dinossauros correm em pânico. Eles tentam fugir em direção à América do Norte, mas a maioria não consegue atravessar os terrenos pantanosos desconhecidos. Outro perigo é a chuva de meteoros que continua. Centenas de toneladas de cinzas e detritos levantam no ar. Aquecido por altas temperaturas, esse material cai na Terra na forma de lava líquida. Cinzas e fumaças enchem a atmosfera e bloqueiam os raios solares. A Terra mergulha na escuridão. Por mais algumas semanas, nosso planeta ficará totalmente escuro. As chuvas ácidas cairão na superfície sem parar. Havia muito enxofre nos depósitos subterrâneos da península de Yucatán, e a energia da explosão o evaporou todo. Agora ele está esfriando no ar, formando nuvens e pingando no chão. A maioria dos animais sobrevive ao impacto, mas a extinção em massa continua por muitos meses mais. A colisão mergulhou a Terra na escuridão, e isso acabou com a maioria das plantas que se alimentavam de luz solar. Os dinossauros herbívoros perderam sua principal fonte de alimento e começaram a desaparecer. E eles são a principal dieta dos carnívoros. E agora, dinossauros como o Tiranossauro Rex não têm nada para comer, então logo serão extintos também. Em outras palavras, não foi um meteorito que exterminou os dinossauros, mas a fome e as mudanças climáticas. Meteoritos desse tamanho caem uma vez a cada 100 milhões de anos. Isso significa que tal evento pode acontecer novamente. Os humanos conseguirão sobreviver a esse desastre?
Hoje em dia podemos enxergar longe no espaço, e o aparecimento de um asteroide do tamanho do Chicxulub não seria uma surpresa para os astrônomos. Em geral, asteroides com mais de 140 metros de diâmetro são considerados potencialmente perigosos. De qualquer forma, se soubermos sobre o corpo espacial que se aproxima, poderemos construir abrigos com suprimentos de alimentos e água. Quando o asteroide estiver perto o suficiente, podemos esperar o impacto e suas consequências dentro deles. Mas quando as pessoas voltarem à superfície, verão cidades e vilas destruídas. Nosso planeta parecerá um deserto sem vida. É por isso que precisamos de outra alternativa: prevenir o impacto. Aqui temos muitas opções, dependendo do tamanho e do material do asteroide. De acordo com a NASA, a maneira mais eficaz é um ariete cinético. Precisaremos enviar um objeto bastante grande e pesado, como uma nave espacial, para o espaço. Quando ela se aproximar do corpo espacial, os cientistas escolherão a trajetória perfeita para a colisão com o corpo espacial. Esse impacto fortíssimo mudará o curso dele, fazendo-o voar além da Terra. Quanto mais longe este corpo espacial estiver do nosso planeta, mais fácil será mandá-lo embora. Outra opção é uma explosão controlada na superfície do corpo espacial. A primeira lei de Newton nos ajudará aqui. Ela diz que se um corpo está se movendo a uma velocidade constante em linha reta, ele continuará fazendo isso, a menos que seja acionado por uma força. Portanto, se fizermos uma explosão ou força suficientemente grande, o asteroide mudará sua trajetória. O quanto ele se moverá depende da quantidade de força aplicada contra. Também podemos explodi-lo de dentro para fora. Nesse caso, não haverá necessidade de alterar sua trajetória. Em vez disso, tentaremos transformar um grande pedaço de rocha em um monte de fragmentos menores. Eles queimarão na atmosfera e não farão mal ao nosso planeta. Outra maneira é um rebocador de gravidade. Todo objeto pesado tem sua própria força gravitacional e campo gravitacional. Nosso objetivo será enviar uma espaçonave ao asteroide e fazê-la voar perto dele. Ela será atraída por ele e seus motores irão resistir. Como resultado, a nave irá lenta, mas seguramente puxá-lo em sua direção. Esse método vai demorar muito mais, mas aos poucos, a trajetória do corpo espacial mudará e ele não colidirá com a Terra. Pelo menos é o que se espera. Também podemos usar energia solar. É possível construir uma estação espacial com um sistema de lentes de aumento gigantes. Em seguida, enviaremos essa estação para mais perto do Sol. Quando localizarmos um asteroide, apontaremos as lentes na direção dele e focaremos o feixe no corpo espacial. O calor do Sol fará com que o material do asteroide evapore. Eventualmente, isso fará com que ele mude sua trajetória. Cerca de 800 mil anos atrás, eu não estava por perto, um asteroide gigantesco voou pelo espaço e despencou em direção à Terra. Ele atingiu nosso planeta com uma força enorme e cobriu 10% dele com pedaços de detritos rochosos, pretos e verdes brilhantes, conhecidos como tectitos. Eles são pedaços de rocha que se liquefazem com o calor do impacto de um meteorito. Em seguida, esfriam e ficam parecidos com seixos escuros e vítreos. Uma trilha desses tectitos espalhou-se pelo sudeste da Ásia e chegou ao leste da Antártica. É assim que os cientistas sabem que aconteceu a queda de um meteorito gigante. Eles passaram quase 100 anos tentando encontrar a cratera gigantesca causada pelo impacto. Mas os tectitos estavam muito espalhados, por isso não se conseguia identificar a localização exata, até recentemente. Uma equipe de especialistas de diferentes universidades tentou descobrir o marco zero do impacto do meteorito. Eles investigaram várias crateras na China e no Camboja, mas nenhuma parecia ter sido criada pela queda de um meteorito. Os especialistas então decidiram investigar o Laos, país onde foi descoberto o maior e mais concentrado número de tectitos. Após eliminar todas as crateras visíveis, a equipe surgiu com uma nova teoria. E se o local estivesse escondido por algo? Em busca dele, os cientistas mediram as leituras da gravidade em diferentes partes por todo o Laos. No lugar onde havia uma antiga erupção vulcânica, abaixo de camadas espessas e densas de lava vulcânica resfriada, eles descobriram uma grave anomalia gravitacional. Uou! Tratava-se de uma cratera grande e alongada, com mais de 90 metros de profundidade, se espalhando por 13 quilômetros de largura e 18 de comprimento. Com base na localização e no enorme tamanho do buraco, os cientistas acreditam que seja o local do impacto do antigo meteorito. Enquanto isso, mais de 2 bilhões de anos atrás, muito antes da era dos dinossauros, a Terra foi atingida por um dos maiores asteroides que já se chocaram com o nosso planeta. O corpo espacial tinha aproximadamente de 10 a 14 quilômetros de diâmetro,
e criou a maior cratera de impacto da Terra, chamada de Vredefort. Você pode encontrá-la na atual África do Sul. Quando foi formada, tinha um diâmetro gigantesco de 300 quilômetros. Ao longo dos séculos, a enorme cratera foi lentamente erodida e se transformou no Domo de Vredefort. É uma formação de colina rochosa, que foi o local central do impacto do asteroide. Essa formação é tão grande que pode ser vista do espaço. Hoje é um patrimônio mundial reconhecido. É também o lar de várias cidades e comunidades que incentivam os turistas a visitar o local. Em 1943, um piloto desviou-se de sua rota de voo normal para evitar condições climáticas perigosas. Voando sobre Quebec, no Canadá, ele avistou uma grande bacia perfeitamente circular. Foi assim que a cratera Pingualuit foi descoberta. Há cerca de 1.400.000 anos, um meteoro atingiu o local, criando essa cratera de impacto pequena, mas profunda. Tem diâmetro de 3 quilômetros e profundidade de 400 metros. Um lago de águas azuis profundas formou-se no fundo da cratera. Acredita-se que ele contenha uma das águas mais puras do mundo, uma vez que não há entradas ou saídas. Isso significa que é preenchido apenas por chuvas e neve derretida. O lago é o lar de uma espécie de peixe, a truta do Ártico. A bacia de Sudbury, também no Canadá. Formada há mais de 1,8 bilhão de anos, é uma das maiores e mais antigas crateras de impacto do planeta. Está localizada em Ontário. Mas o resultado da colisão foi tão forte que seus destroços foram encontrados a 800 quilômetros de distância, em Minnesota. Ao contrário da maioria das crateras de impacto que tem uma forma circular, a bacia de Sudbury é oval. Tem 62 quilômetros de comprimento, com uma largura de 30 quilômetros. O local do impacto original pode ter tido espantosos 16 quilômetros de profundidade. Mas sua versão moderna é muito mais superficial. O asteroide que criou a bacia carregava uma alta concentração de minerais naturais. Isso tornou o solo do buraco incrivelmente fértil. Hoje, é o lar de inúmeras fazendas de frutas e vegetais. Essa formação de cratera única da bacia de Sudbury foi usada para treinar os astronautas da Apollo antes de embarcarem em suas missões à Lua. Talvez o meteorito mais famoso de todos seja o Chicxulub. Ele foi o responsável por exterminar 75% de toda a vida vegetal e animal da Terra, incluindo os dinossauros. Seu diâmetro era de 10 quilômetros quando atingiu nosso planeta, há 66 milhões de anos. A cratera fica na costa do México, escondida nas profundezas do leito do mar. Tem cerca de 150 quilômetros de diâmetro e 19 de profundidade. Recentemente, os cientistas conseguiram perfurar profundamente o pico mais alto do buraco de impacto para coletar amostras de rocha. Eles descobriram que o desaparecimento dos dinossauros não foi causado pelo tamanho gigante do meteorito ou pela escala da explosão. Foi por causa do local exato onde atingiu a Terra. O meteorito se chocou com uma parte do nosso planeta que estava densamente preenchida com um composto mineral chamado gipsita, um mineral de sulfato macio que normalmente é usado como fertilizante. A colisão lançou tanto enxofre no ar que bloqueou o Sol. Isso causou o longevo inverno escuro que condenou os dinossauros. Uma das crateras mais jovens do planeta é a de Barringer, em Winslow, no Arizona. Ela também é uma das mais bem preservadas da Terra. Foi formada há 50 mil anos, quando um meteorito pesado, feito principalmente de ferro, despencou do espaço. A atmosfera da Terra mal diminuiu a velocidade do grande pedaço de metal, que colidiu com o solo com uma força incrível e vaporizou com o impacto, deixando poucos vestígios. O buraco deixado por esta poderosa explosão recebeu o nome do homem que a identificou em 1903. Era um engenheiro de Minas chamado Daniel Barringer. O diâmetro é de 1.200 metros e atinge 170 metros de profundidade. A família Barringer ainda é proprietária do local até hoje. Você pode visitá-lo e fazer uma excursão guiada ao redor da borda da cratera. A de Popigai, na Sibéria, é uma das mais interessantes da Terra. O impacto de asteroide há mais de 35 milhões de anos formou essa enorme bacia. A cratera tem 100 quilômetros de diâmetro, o que a torna a quarta maior do mundo. É um local único, pois abriga um dos maiores depósitos de diamantes do mundo. A intensa pressão da colisão transformou o grafite do ponto do impacto em diamantes. Os cientistas dizem que o buraco contém trilhões de quilates de diamantes, mas ninguém nunca os extraiu devido à localização remota e à falta de infraestrutura. No ano de 1530 a.C., um meteoroide entrou na atmosfera terrestre antes de se despedaçar.
Os fragmentos em chamas do meteorito choveram no planeta e se espatifaram na superfície. Como resultado, um grupo de crateras apareceu em uma pequena ilha da Estônia, Saaremaa. A maior é um círculo perfeito de 110 metros de largura, além de 20 de profundidade, e é preenchido com água azul. 8 menores que apareceram durante a colisão podem ser encontradas em um raio de 800 metros da maior. O impacto dos fragmentos do meteorito fez com que as árvores da ilha pegassem fogo. Quase todas as florestas foram queimadas. Felizmente, elas cresceram novamente e as crateras são um destino popular para caminhadas pelos turistas. O meteorito atingiu a área que hoje conhecemos como Quebec, no Canadá, há cerca de 200 milhões de anos. Essa colisão criou a sexta maior cratera de impacto do mundo. Ele tinha um diâmetro de 64 quilômetros. Ao longo dos séculos, a borda externa dela se encheu de água. Agora, o local é conhecido como Reservatório Manicouagan. O lago que se formou é tão grande que pode ser visto do espaço, e sua forma estranha lhe valeu o apelido de o Olho de Quebec. A cratera de meteorito mais antiga do mundo fica na Austrália Ocidental. A de Yarrabuba tem 2,2 bilhões de anos. Essa recebe o meu voto para o melhor nome entre essas formações. O local do impacto é tão antigo que a cratera original foi completamente erodida. O diâmetro da Yarrabuba era de cerca de 30 a 70 quilômetros. Os cientistas conseguiram descobrir a idade analisando os cristais e minerais antigos encontrados no local.